Pessoal, tudo bom? Edmilson Carlos por aqui para falar um pouco sobre o Excel. A ideia é produzir conteúdo 100% online, 100% gratuito. Antes de começar as aulas, se inscreva no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Hoje vamos trabalhar nossa quarta aula de Excel e vamos trabalhar com a função soma. Olá pessoal, tudo jóia? Vamos começar agora a nossa aula, nossa quarta aula de Excel. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a parte de somas, né? Conforme você já deve ter visto em aulas anteriores, nós já somamos alguns conteúdos no Excel. Aí na tela nós temos a tela do Excel. Em aulas anteriores nós utilizamos o operador de soma, né? Para somar mais. Vamos fazer aqui, vou digitar alguns números, por exemplo, 10, 20, 30. E que nós já fizemos em aulas anteriores. Eu querendo somar esse conteúdo, eu posso, sempre no início de uma fórmula qualquer, eu utilizo o sinal de igualdade. Coloco igual. Como também já vimos em aulas anteriores, nós trabalhamos com endereço de células. Por exemplo, eu quero somar esse conteúdo aqui, o 10, 20 e 30. O que eu tenho que fazer? Somar o endereço do 10, que seria G10. Então eu digito G10, utilizo o sinal de mais, o endereço do 20, que é G11, e assim por diante. Eu posso digitar, eu posso apenas clicar. Mais o endereço do 30. Então G10 mais G11 mais G12. Com isso eu vou somar esses três números que contêm o endereço. Como eu utilizei, deixa eu mudar só a cor só para diferenciar. Como eu utilizei o endereço, se eu vir aqui e fizer uma mudança em qualquer um dos números, automaticamente a minha soma vai alterar. Só que nós vimos também em aulas anteriores que eu fazendo essa soma, utilizando esses endereços, aqui com três números, até que ficou simples, né? Mas digamos que eu fosse fazer essa mesma soma, utilizando aqui 50 números, por exemplo. Vamos fazer uma quantidade maior. Daí já seria trabalhoso, né? Vou colocar aqui 60, 50, 30, 40... agora já começou a ficar um pouco mais de número. Poderia ser essa quantidade, 20, 30, 100, 1000, milhares. Então já começa a ficar cada vez mais complicado. Para isso eu tenho alguns recursos no Excel, que é a função soma, e também posso utilizar esse botão aqui no Excel que está na guia página inicial. Essa ferramenta ela se chama AutoSoma. Eu utilizo para somar todo o endereço anteriormente que está numa sequência. Por exemplo, eu tenho essa sequência aqui, eu querendo fazer essa soma logo aqui embaixo, eu posso simplesmente clicar no botão AutoSoma, que o Excel já vai criar a função soma, selecionar os endereços que estão em sequência anteriormente e vai me colocar um endereço. Vocês observam aqui o seguinte, ele colocou igual a função soma, abriu parênteses, o endereço do primeiro. O primeiro aqui é o que? H10. Daí o Excel nos trouxe de maneira automática dois pontos. Esses dois pontos aqui ele quer dizer até. E o endereço do último, ou seja, nessa sequência aqui o Excel vai somar do H10 até o H15. Se eu pressiono a tecla Enter, vocês observam que ele já fez essa soma e me deu um resultado. Daí eu posso, deixa eu só mudar a cor só para indicar aqui, que é uma soma. Pronto, e de igual maneira, se eu vir aqui fazer qualquer alteração, ele já vai ajustar automaticamente a soma. Então isso é uma outra maneira de eu somar utilizando o botão de AutoSoma. Esse AutoSoma ele funciona tanto na vertical quanto na horizontal. Vamos ver aqui, 10, 20, 30, 60. Vamos fazer essa soma aqui agora, ó, na coluna N. Eu posso, estando no final de uma sequência de números, eu posso clicar no AutoSoma, automaticamente o Excel vai selecionar, vai inserir a função soma e vai selecionar a sequência contínua anterior.
que então igual, que é o sinal de igualdade, soma, que é a função, abre o parênteses, e dentro do parênteses eu vou especificar o endereço do primeiro, que é o J10, e o endereço do último que eu quero somar, que é o M10. Observe que tem um 2 pontos, que quer dizer até. Se eu pressiono a tecla Enter, automaticamente o Excel vai me dar o resultado. Um outro detalhe, pessoal, se eu clico duas vezes em qualquer uma dessas fórmulas, ele vai editar a fórmula. Ó. Digamos que eu queira fazer um ajuste, eu posso clicar duas vezes e faço a mudança que for necessária. Clico duas vezes e faço a mudança necessária. Isso daí é uma... Agora, digamos o seguinte, vamos fazer aqui, vocês observam que quando eu uso essa função autossoma, ele pega a sequência contínua. Agora vamos fazer um exercício pulando números. Por exemplo, 20, 40, 60, 80. Digamos que eu queira aqui, se eu uso a função autossoma, ele vai selecionar essa sequência contínua anterior. Olha aqui, clique em autossoma, ele selecionou. Agora, digamos que eu queira somar, inclusive, esse 10 que está fora da sequência contínua. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar a sequência que eu quero e depois eu clico no autossoma. Ele automaticamente já vai me dar o resultado. E observe aqui na barra de fórmulas que ele está somando do J10 até o J17. Olha lá. J10 até o J17, que era a sequência que eu tinha selecionado. Então, para utilizar essa ferramenta autossoma, ele pode, só para fazer um resumo aqui, eu posso utilizar o botão autossoma numa sequência vertical, numa sequência horizontal. Eu posso clicar no final e clicar no botão autossoma, que ele pega uma sequência de forma contínua, ou se caso eu queira uma sequência que não esteja contínua, eu posso selecionar a sequência e depois eu clico no autossoma. Seleciono aqui e venho no autossoma. Ele inseriu a função de soma, ou seja, somou o conteúdo de toda a parte que eu havia selecionado. Certo, pessoal? Quando eu utilizo essa função aqui, autossoma, na verdade eu estou utilizando uma função, que é essa função soma. Ó. A função soma, ela funciona assim. Eu poderia também digitar e especificar. Por exemplo, eu quero somar aqui, eu coloco o sinal de igualdade. Daí quando eu estou trabalhando com função, normalmente é assim, igual, que é o início de qualquer forma, o nome da função, que nesse caso aqui é soma. Vocês observam que conforme eu começo a digitar a função, o Excel também me dá uma lista de funções que tem aquela sequência. Eu poderia terminar de digitar ou simplesmente clicar no nome da função que eu quero. Automaticamente ele já vai preencher e abrir o parênteses. E aqui o Excel ainda me dá um tutorialzinho de como que eu vou fazer. Ó. Igual soma número 1. Ou seja, o primeiro endereço que eu quero somar. Digamos que eu vou somar toda essa sequência aqui, do H10 até o H16. Então eu coloco H10. Ou poderia também simplesmente clicar no H10, que ele marca aqui. Como eu disse, o sinal de 2 pontos indica até. Então eu posso, se eu quero somar uma sequência de vários números, eu posso colocar sinal de 2 pontos e depois simplesmente clico no último ou digito o endereço do último. Se eu fecho o parênteses e pressiono a tecla Enter, ele vai me somar essa sequência que eu marquei aqui, ó. Vou só mudar o fundo. Está somada essa sequência que foi identificada. Só que aqui, pessoal, além do 2 pontos que nós trabalhamos aqui, tem um outro caractere que é o ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, enquanto o 2 pontos quer dizer até, o ponto e vírgula me indica e. Por exemplo, eu quero somar somente o primeiro, o penúltimo e o último. Então eu coloco ponto e vírgula. Qual que é o próximo que eu quero? O número 2. O Excel está me dando até uma instrução aqui.
quero somar aqui 80, então eu dou um clique no 80. Ou poderia também digitar o H15, ponto e vírgula, daí eu vou colocando os endereços que eu quero. Eu quero somar aqui o H10, o H15 e o H16. Fecho o parênteses e pressiono Enter. O Excel vai fazer a soma apenas dos endereços que eu especifiquei. E eu posso também utilizar sequências que eu mesclo dois pontos e o ponto e vírgula. Por exemplo, igual, soma, abro parênteses, o número eu quero somar aqui, ó, do 100, 2 pontos, até o 30, ponto e vírgula, e o 360. Ou seja, com essa sequência aqui, eu vou somar o H10 até o H13 e o H16. Fecho o parênteses e pressiono a tecla Enter. O Excel fez a soma dessa sequência e o endereço do 360. Beleza, pessoal? Então, isso daí são algumas opções que nós temos para utilizar a função soma, que ela pode ser utilizada através aqui da ferramenta de soma, utilizando a função, ou seja, digitando, utilizando dois pontos, que quer dizer até, dentro da função, e utilizando ponto e vírgula. E um detalhe importante é que esse dois pontos e ponto e vírgula e a estrutura de uma função que é o que? Igual, soma, abre parênteses, o endereço do primeiro, o caractere que indica até ou ponto e vírgula, né? E o endereço do último e fecha parênteses. Essa estrutura aqui, todas as funções, quase todas as funções, elas trabalham basicamente com essa estrutura. Sinal de igualdade, o nome da função, abre parênteses, e entre parênteses o local que eu quero efetuar o cálculo. O sinal de dois pontos quer dizer até e o ponto e vírgula quer dizer o endereço do último e fecha o parênteses. Essa daí é a essência dessa forma. Nós temos aqui, ainda nesta aula 4, uma planilha pronta, que é aquela que a gente já está utilizando em outras aulas, que é para é uma planilha de compras, né, de um supermercado, tem produtos, valores, só para a gente utilizar. Então, tenho aqui o valor bruto, a coluna de valor bruto, e tenho ao final o total. Eu posso utilizar aqui, em aulas anteriores, a gente foi somando um mais outro, né? Por exemplo, eu coloquei um igual, endereço do primeiro, mais, endereço do segundo, mais, e assim vou fazendo a sequência. Com isso dá trabalho, porque é uma quantidade grande de números, né? Na aula de hoje nós já trabalhamos com as funções, então eu poderia fazer o quê? Utilizar a função soma, só clicando no local e clicando no auto soma, ele já seleciona a sequência. Pressiona a tecla Enter, pronto, está feito a sequência. Poderia fazer o mesmo processo, uma coluna de desconto, eu quero saber a soma desses descontos, auto soma, pressiona a tecla Enter. Como eu quero a sequência completa, vocês observam que o Excel trouxe dois pontos no endereço, né, quer dizer até, ou seja, ele vai somar do primeiro até o último. Ou eu poderia também, se não fosse a sequência completa, digamos que eu queira apenas aqui, ó, seleciono e clico em auto soma. Ele automaticamente traz o resultado no final. Mas nesse caso aqui, eu quero a sequência completa, né? Pronto, somou, resultado, auto soma. Uma outra forma, pessoal, que nós vamos trabalhar de uma maneira mais detalhada, mas vamos já pincelar aqui. Quando eu faço um cálculo qualquer no Excel e eu vou manter a mesma sequência em outros cálculos, por exemplo, a soma que eu fiz aqui, eu quero manter essa mesma soma para as colunas seguintes, ou seja, eu vou somar cada uma dessas colunas. Eu posso utilizar aqui na célula, quando ela está selecionada, tem esse quadrinho e no canto superior, canto inferior direito, tem esse quadradinho preto. Quando eu clico, quando eu aponto, aparece a cruzinha preta. Se eu clico e arrasto, eu estou copiando as fórmulas. Ou seja, a fórmula que está aqui, que é o de soma, o Excel vai repassar para todos os demais. E eu observo que ele repassou aqui.
sendo, por exemplo, que ele já fez o ajuste de maneira inteligente. A soma do primeiro que eu estava na coluna J era J8 a J25. O segundo, ele já automaticamente entendeu que está na coluna K. Então, do K8 ao K25. E depois do L8 ao L25. E assim por diante. Vamos aqui trabalhar só nessa planilha 3 aqui, vamos ver o que dá para somar. Nessa planilha 2, nós trabalhamos as compras de mercado, fizemos a soma na vertical. Agora na planilha 3, que é uma planilha de notas escolares, vamos fazer a soma na horizontal. Eu posso agora utilizar aqui a função autossoma normal, que ele vai somar, só que aqui um detalhe importante. Quando eu clico aqui em autossoma, ele soma tudo. E a ideia aqui é somar apenas as notas dos 4 bimestres. Então, o que eu tenho que fazer? Seleciono o local e clico em autossoma. Ao fazer isso, ele vai somar apenas o endereço selecionado. Ou eu poderia também especificar aqui, né, pessoal? Ó, igual, soma, abro parênteses, posso clicar no primeiro 2 pontos e clicar no último, ó, 2 pontos, clico no primeiro 2 pontos e clico no último. Pressiono a tecla Enter, observe que eu nem fechei o parênteses, que o Excel já fecha automático, ele vai somar e vai me dar o endereço. Ou eu poderia também, igual, soma, abro parênteses, clicar e arrastar. Ó. Quando eu clico e arrasto no endereço, automaticamente aqui no local que preenche o endereço a ser somado, o Excel já vai me dar a soma que eu quero, o local. Enter. E aí eu poderia ir fazendo cada um deles. Vamos copiar aqui as fórmulas. Ó, cliquei no quadradinho no canto inferior direito e arrastei até o local que eu quero fazer as somas. Automaticamente, ó, o Excel somou, ó, os endereços respectivos. Então, pessoal, nessa aula de hoje trabalhamos aí a parte de somas no Excel, utilizando as funções. Começamos a trabalhar agora a primeira função do Excel, que é a função de soma. Utilizamos a ferramenta, trabalhamos com endereços, copiamos as fórmulas. E que mais? Utilizamos 2 pontos, que quer dizer até, e utilizamos o ponto e vírgula. Beleza? Próxima aula continuamos. Pessoal, obrigado por assistir esse conteúdo. Se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo e diga nos comentários o que você achou da aula. Nossa proposta é trazer aulas semanais sobre o Excel, começando do básico até o avançado. Pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima aula.